Boa noite, tudo Bem, bem? Prazer estar com eu você aqui hoje. Bom, vamos fazer as apresentações. Sou a doutora Karina Pontes, sou da BWS, sou coordenadora adjunta do curso de ultrassom, de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. Hoje a gente tem um prazer enorme de receber o Dr. Carlos Delroy, doutor pela Unifesp, vice-presidente da Urujinap. É isso, doutor? Tudo bem? Bem-vindo. obrigado pelo convite, Karina. Imagina, obrigado você por aceitar. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui de mioma, né? Aham. Um tema tão comum, né? Tão importante, tão rotineiro, tanto no consultório do ginecologista quanto para o ultrassonografista que faz o ultrassom transvaginal. E sabendo que é uma dos tumores, né, mais comuns, o mais comum tumor ginecológico pélvico feminino, e daí o tamanho da importância. E o dos sangramentos, uma das causas de sangramentos, pelo acrônimo Palmicoin, né, da FIGO. E aí eu queria que a gente quer abordar um pouquinho o ultrassom versus a clínica. E porque as pacientes se assustam muito com o diagnóstico e pensam logo em cirurgia. E muitas vezes a gente não consegue orientar, nem a nossa área, enfim, mas apesar de ser muito comum, elas se assustam bastante. O que é o mioma, doutor? Mioma é uma patologia benigna, né? Pode afligir até 30% das pacientes na idade adulta, né? Se torna maligno, né? Uma em cada 300 mulheres sofre degeneração sarcomatosa, que é o grande desafio do cirurgião hoje, né? E ela é responsável, como você falou, pela principal causa de sangramento uterino anormal, né? Que está naquele anagramazinho do Palm-Cohen, né? Que a gente tanto insiste com os residentes, que é uma coisa bem legal de falar. E eu acho que, assim, não é possível mais você parar a vida do ginecologista ou ultrassom. Ele não consegue viver sem ultrassom, né? Então, o que eu vejo é que muitas vezes os médicos jovens não se preocupam em examinar a história, né? Ele conta a história do paciente e ele já conta o ultrassom. É interessante. O ultrassom é um primeiro exame, né, que a FIGO coloca para avaliação da pelve feminina. É o primeiro, mas não o único, e a gente vai ver aqui, a gente vai tentar abordar um pouquinho da ressonância magnética, quando que ela cabe no ultrassom. A FIGO, ela classifica os miomas de acordo com a sua localização. E isso é um trabalho do ultrassonografista, tá? Eu vou falar aqui mais ou menos como que é essa classificação, mais ou menos não, como é a classificação da FIGO, e aí eu vou pedir para você comentar um pouquinho como que é a abordagem do cirurgião em relação a cada tipo, se é necessário abordar, e qual a sintomatologia que a paciente, que a gente pode esperar para a paciente, nesse sentido. Então, ele classifica o mioma de 1 a 8, e ainda tem os compostos, que eles falam, que a gente fala que é aquele transmural, que ele atinge tanto a serosa quanto a mucosa. Então, eles têm, vamos começar pelos submucosos, que eu acho que, do ponto de sangramento uterino anormal, é o principal. E a FIGO classifica esses miomas de 0 a 2, sendo 0 o intracavitário total pediculado, e o 1, aquele que tem mais ou igual a 50% da submucosa e menos de 50% intramural, e o 2, aquele que tem menos de 50% intramural
mais de 50% intramural e menos submucoso. O que a gente pode esperar desses miomas? Bom, primeira coisa é frisar que é importantíssimo o fotografista tem, né, Karina, o papel de entregar para o cirurgião clínico que está tratando uma fotografia e mais do que isso, né, desenho com o mioma, né? Então, quando você fala assim, o que é o mioma 0, 1 e 2, né? Como você acabou de repetir. Quanto mais intracavitário, quanto mais fora, 8. E aí você vai graduando ele. Então, assim, quanto dentro, mais sintomático ele vai ser. Então, é aquele paciente que tem, e não depende do tamanho que tem. Então, a localização. Por isso que a ultrassonografia e hoje a sonografia, né? Ela, com reconstrução 4D que esses aparelhos modernos conseguem fazer, você tem uma avaliação absolutamente dinâmica e fácil para entregar para quem está tratando o paciente. Eu acho interessantíssimo esse bate-papo, justamente porque eu acho que quando a gente fala com ultrassonografista, eu sei que você tem ultrassom no seu consultório também, você entende as dificuldades, apesar da sua máquina ser maravilhosa, e não é o que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Então, assim, é óbvio que o ultrassonografista tem que entregar. Muitas vezes a gente, por exemplo, trabalha em um lugar do SUS que nem imprimir papel a gente consegue imprimir só o laudo. Então, é bom a gente tratar desse lado para a gente ver as dificuldades e por isso que às vezes o cirurgião fica tão triste com o ultrassonografista e às vezes é óbvio que o ultrassonografista tem culpa também, mas muitas vezes, às vezes tem algumas questões que estão aí no meio que a gente tem que entender. Hoje em dia temos equipamentos ultramodernos com sonda 3D. Não é a rotina do SUS e da maioria dos laboratórios, eu acho que, tirando os tops, eu acredito que não seja a rotina também. E quando é um mioma, quando não é aquele útero miomatoso gigante, a gente até consegue visualizar isso daí bem, teoricamente. Mas tem alguns pontos como interposição gasosa, um MC elevado, a baixa qualidade do equipamento e principalmente o não treinamento do operador, né? Podem estar dificultando. Não é tão fácil assim. Até porque a gente acha que o mioma só é aquela coisa hipoecogênica que todo mundo delimita fácil. Não, ele pode se apresentar de várias formas. Tanto ele pode ser hiper como isoecogênico. Então, requer um equipamento adequado. Nem sempre a gente tem uma paciente que, vamos dizer, colabora, né, eu não vou dizer, mas com o IMC que o ultrassom, pela distância, pela própria física, ajude. Então, isso é complicado. Então, a gente está aqui também para falar da parte do ultrassonografista. E qual seria a forma de abordar esses tipos de mioma, que são os mais sintomáticos? Quando você fala assim, a gente tem essa dificuldade de aparelho, tem a dificuldade do ultrassonografista tocar uma agenda, não é fácil, o valor agregado ao exame é ruim, sabe de tudo isso, né? A gente não pode deixar de ter a importância que o grafista tem na decisão que o médico o cirurgião, né? Nesses pacientes, esses miomas intracavitários, a tendência é a gente fazer minimamente invasiva, né? É a cirurgia transuterina, onde que você acessa a cavidade uterina pela via vaginal mesmo, fazendo uma dilatação.
Assim, falando diretamente do SUS, né, Karina? A gente que trabalha aí no Hospital Ipiranga, chega muita paciente aí pra gente com mioma parido na porta, né? São pacientes que vêm sofrendo anos e anos ali, uma coisa tranquila de resolver. Com relação aos miomas propriamente ditos, casos que são os mais sintomáticos, né? Esses que ficam dentro da cavidade ou até figo 2, né? 0, 1 e 2, normalmente o tratamento é minimamente invasivo, mas falando a população de uma maneira mais assim global, você pode, como aqui no Ipiranga, às vezes a gente não tem o equipamento para fazer a ressecção ideal, né? Você pode partir para a cirurgia convencional, né? Que é o que faz aqui, né? O paciente chega, essa semana passada, o paciente ficou no pronto-socorro com a hemoglobina de 5, né? E preparou ela para operar na sexta-feira, fizemos uma esterectomia convencional, aberta numa paciente obesa, e quando a gente já sabia que a gente tinha um mioma 2, tipo 2, né? Dois. Hum. Do ressecado minimamente, mas não tem equipamento, né? Não tem o É, equipamento. a gente sofre dos dois lados, o cirurgião e o ultrassonografista, né? E aí a gente parte para o segundo que ele coloca, que são os outros, na FIGO, que são os tipos 3 e o tipo 4. O tipo 3 é aquele que é 100% intramural, mas ele dá aquela encostada sem deformar a mucosa. E o 4 é aquele que é 100% intramural. Esses miomas eu acho que geralmente não causam sintoma ou tem No, necessidade de abordar. o tipo 3 sim, porque ele tem aquele efeito de massa, né? Que quando depende do tamanho do útero, depende do tamanho do mioma. Depende muito do sintoma que a paciente tem, né? Normalmente essa paciente que tem mioma figo 3, 4, ela tem adenomiose também, né? Ou tem outros miomas. Então, se for uma paciente assintomática, você fez o ultrassom lá, tem um mioma exclusivamente 4, ou seja, totalmente intraparede, esse é um paciente que não tem problema, ele pode seguir, né? Mas se ele tiver tendo sintoma, o que vai acontecer? Esse efeito de massa vai fazer aquilo que se chama a tática do mergulho, né? Quando você entra na cavidade para fazer a ressecção, você tira uma parte, por diferença de pressão, ele mergulha para dentro da cavidade uterina. Então, muitas vezes você vai dizer para o paciente que você vai ressecar em 2 tempos. Você resseca uma parte, e aí ele cai para dentro da cavidade, e em um outro tempo você termina de ressecar. Isso é bastante comum. Tem uma Seria coisa como se fosse uma contração que uterina, ou é justamente isso, uma contração uterina expulsando, é, é, parindo o mioma. É isso? que acontece? Você fez, quando você entra pela cavidade uterina, você faz uma ressecção, você faz uma solução de continuidade. Então ele vai migrar para dentro da, da cavidade. Dá um minutinho só. Isabel, estou falando aqui. Fecha a porta. Coisas ao vivo. A gente está num cortiço aqui em casa. Coisas ao vivo. É sempre assim. Quem sabe faz ao vivo. Minha sogra está aqui, né? Não entende. Acha bonito. Ele está falando, não acho que eu estou com fone. Então, o mioma, especificamente, quando ele não está dentro da cavidade, é pouco sintomático. E aí a gente parte Diga. para o subseroso, que é aquele que ele pelo menos encosta na serosa. E de novo a FIGO classifica os 5, o que está mais de 50% intramural,
O 6, menos de 50% intramural. O 7 é o pediculado. E tem o 8, que é de uma localização que ele fala não miometrial. Ele pode estar no colo, no ligamento largo, ou ser uma parasita, ele está em outros. Eu confesso que eu nunca vi. Sem ser no colo. No colo eu já vi bastante. Agora, esses outros eu confesso que eu nunca fiz o diagnóstico. No colo, sim, eu acho que é o tipo mais comum, não miometrial. E o que a gente pode esperar? E a paciente tem sintoma, a gente opera, como que é o subseroso? Então, você falou no começo, né? Em condições ideais, quando você vai planejar uma cirurgia de miomectomia e ela tem mais de 3 miomas, interessante você ter um exame de imagem mais sofisticado, né? Como a ressonância, como você estava chamando. Por quê, né? Por causa do planejamento cirúrgico e por conta do que você vai explicar para aquele paciente, qual é a expectativa que ela tem com aquele tratamento, né? Hoje, existem técnicas como a radiofrequência, que é uma coisa que está ganhando espaço todo dia, em que você, através da ultrassonografia, você coloca uma sonda e você faz uma ablação do miométrio, né? Então, o convite para a live foi muito interessante, porque eu estou vivendo um paciente no consultório exatamente com esse caso. É um paciente que já foi operado 2 vezes, 2 laparotomias, porque os miomas eram gigantes, e agora ela está perto da idade fértil, ela está com 34 para 35 anos, ela tem intenção de gestação, e ela fez outro conjunto de miomas, né? Ela fez 2 miomas zero, de 3 centímetros, e outros 3 miomas que são FIGO 3, 4. Então, assim, como ela quer gestar, a gente ofereceu para ela fazer a radiofrequência junto com a esteroscopia, entendeu? Onde você vai lá, coloca uma sonda transabdominal, guiada por ultrassom, não é nenhum ultrassom tão sofisticado, que você precisa ter. Com isso, você diminui o efeito de massa, porque senão ele vai migrar para a cavidade, e os da cavidade você resseca por esteroscopia convencional. Isso é um outro fator importante, né? O desejo de gestação a gente tem que considerar. É óbvio que no SUS a gente não usa a ressonância, né? Principalmente por mioma, por vários fatores, e o principal deles é a não disponibilidade. Mas poucos ultrassonografistas e principalmente cirurgiões sabem que a FIGO recomenda que a partir de um volume de 375 a ressonância seja solicitada, porque pela sombra acústica posterior, muitas vezes a gente não consegue delimitar muito bem os miomas, como para vocês, principalmente uma paciente que quer preservar a função reprodutora dela, a gente não consegue delimitar com tanta facilidade todos os miomas para remoção. E a ressonância magnética também não tem tanto viés do IMC. E principalmente porque esses pacientes com volume uterino tão grande, principalmente com mais de 4 miomas, a gente teria que fazer o aporte abdominal também, né? O ultrassom abdominal, e mesmo assim a dificuldade de delimitar e medir e localizar todos é uma função bem complicada. Os carinhos no Ipiranga, o raio-x de hoje é a tomografia, né? Então, assim, tenho insistido muito com os alunos, os residentes, que nesses pacientes que chegam lá para a gente, eles solicitam ultrassonografia, né, de rotina,
como eu falei, antes até de te contar a história, já fez ultrassom, já. Mas quando você vai planejar o seu ato cirúrgico, se você tem um exame, por exemplo, tomografia, num corte sagital apenas, ou axial, você já consegue ter, principalmente pensando como cirurgião, quais são as relações desse mioma com as vísceras pélvicas, né? Com o ureter, com a bexiga, com o intestino, se tem endometriose junto, se não tem, para quê? Para você se preparar melhor, né? Então, eu acho que a sonografia, ela começa principalmente como um exame de entrada, como você falou, né? Hoje, o dedo do médico, ele também é o dedo do transdutor intracavitário, né? Na maioria das vezes, a gente usa isso para... Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver. Você acha que na formação de ginecologista, de uma maneira geral, ele teria que ter estágio obrigatório de ultrassonografia? Ah, com certeza. Hoje em dia, eu não digo que ele deveria ser formado ultrassonografista, mas ele teria que ter aprendizado. Isso é internacionalmente é sugerido. E a gente teve uma aula, assisti uma aula uma vez da SWOG, falando que mesmo no Canadá eles conseguem treinar 20% dos residentes só lá. Mas isso é da sociedade de ultrassom é uma coisa que eles estão pleiteando junto aos ensinos, né, aos lugares de ensino de ginecologia e obstetrícia. Porque o ultrassom a gente não consegue mais, né? Tanto na obstetrícia quanto na ginecologia, a gente não consegue mais dissociar as duas coisas, né? Você pensa em sangramento, você pensa em ultrassom. E muitas vezes você não está em locais que tem ultrassonografista 24 horas por dia. Então, ou até para você entender a paciente, poder fazer um atendimento de urgência no seu consultório, em uma abordagem só você conseguir resolver o problema da paciente. E até entender a física mesmo, como que você solicita, quais são as limitações, porque eu tô cansada de ver, eu sei que eu costumo falar que aqui a gente tem que falar um pouquinho da vida como ela é. Porque pela FIGO e pelas sociedades todas, a gente tem que fazer o quê? Como que é o ultrassom da pelve? A gente tem que abordar tanto o transvaginal quanto por via abdominal, quando o transvaginal não é possível. E muitas vezes no dia a dia das pessoas, onde tem aquelas agendas lotadas, uma remuneração, eu sei que nada disso justifica, mas eu gosto de falar da vida como ela é. E os aparelhos ruins, pacientes com MC extremamente elevado, o ultrassonografista, se você não pede o abdominal junto, você vai ganhar um ultrassom transvaginal que não te solucionou em absolutamente nada. Ou você palpou aquele útero, viu que é um útero que está lá na cicatriz umbilical, você sabe que o ultrassom vai deixar a desejar. De repente, será que a gente não consegue planejar uma ressonância magnética para essa moça se ela tem, de repente, um desejo de manter o útero por uma necessidade reprodutiva, por estar na época, como a sua paciente que você acabou de citar? Então, é essencial. É essencial para entender os limites, entender que não é a ressonância magnética, que é difícil, é operador dependente e nem sempre é fácil. A gente tem muitos fatores limitantes. E no caso, por exemplo, eu posso até citar o seu caso, né? Que já tinha um certo tempo de formado e decidiu fazer uma carreira brilhante, aí, como você está trilhando agora como coordenadora do curso, ultrassonografia. E aí que entra o papel da empresa que você participa, da AWS, na formação de, das pessoas que desejam aprender a fazer ultrassom, como você falou, fazer a física, entender melhor. Como é que funciona isso? Que eu aprendi na vida, né? Eu sou daqui.
É um aprendizado, eu falo que é um aprendizado longo, né? Não é. A gente faz eu fiz um ano de pós em ultrassom de ginecologia e obstetrícia, e depois eu fui fazer 2 anos de fetal. E mesmo assim, eu falo que é tempo de tela, porque é igual na vida, para a gente ver tudo, demora. Para a gente acostumar o nosso olho, demora. É igual a gente achar que vai fazer um parto e já está sabendo fazer todos os tipos, inclusive aqueles que vão complicar, é tempo de tela, não tem jeito. Além de você ter que ter uma boa base teórica, tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento e isso a gente vai tentar fazer com os alunos que vierem para cá. A gente vai ter que dar muita prática, porque só a teoria não basta. Tem que treinar. Tem que treinar bastante. E por fim, eu deixei por último aquele mioma que a gente fala que é o transmural, né? Que ele vai que ele atinge a serosa e até a mucosa. E ele classifica, ele coloca primeiro, ele coloca 2, 5, ele coloca primeiro o número que classifica ele como com a mucosa, para depois classificar ele com a serosa. Esse tipo de mioma costuma dar sintomatologia, eu acredito principalmente porque ele deforma a mucosa, sangramento. E qual é a forma de abordagem? É a mesma forma? E eu fiquei curiosa de saber como que é o colo, como que vocês abordam o mioma de colo. Mioma de colo é aquela velha história da útero a cavaleiro, né? Como a gente chama, né? O mioma está embaixo e o útero está em cima, né? Hum. Ele tem um problema porque ele tem uma relação estreita com a artéria uterina e com o ureter, né? Porque ele tem que crescer para algum lugar, né? Se ele cresce para baixo, você consegue dentro dele, intrafacial, você não tem problema. Mas quando ele cresce para o lado, é um porque você tem que sempre pensar em relação com o ureter, né? Porque com a bexiga em si não é tão. Assim, quando a gente tem uma lesão na bexiga, não é uma coisa tão preocupante, porque uma sutura simples mesmo, laparoscópica, ou robótica, ou aberta, é uma coisa mais simples. Mas o ureter já é uma coisa muito mais complicada, né? Então fica essa dica. Agora, como tratar, aí você não vai conseguir ressecá-lo via intracavidade, né? Então você vai ter que ressecá-lo abdominalmente, né? E aí vem o outro problema, que é como que você tira o mioma de dentro da cavidade, né? Você hoje tem que fazer a fragmentação, né? O morcellamento protegido, né? E depois que em 2012 houve aquele caso na rádio, de uma médica morreu porque fragmentou um sarcoma. Episódio dessa série Grey's Anatomy é tão interessante como os americanos chamam atenção. Aí se voltaram as baterias também para a vaginal, né? O destaque, soluções para fragmentação. Então, assim, o universo do mioma é uma coisa muito. Então, é interessante que o Luiz Brito, que estava assistindo aqui, Tá cortando bastante seu som, Delroy. o Luiz Brito, o mioma, Karina, é tão importante que até o Luiz Brito, que é o presidente da Uginap, professor da Unicamp, são as pessoas que estudam muito o mioma, né? E a gente debate muito isso, né? Como que a gente tira ele dentro da barriga, né? Então, muitas vezes, a depender do que você está querendo do paciente, você não consegue prever essa possibilidade do sarcoma, você precisa tomar cuidado. Por isso que acho que nosso último assunto talvez seja a ressonância, né? Tá no começo, né? Porque eu ia falar assim, quando eu laudo um exame, eu coloco imagem sugestiva, nódulo sugestivo de mioma. Eu tomo esse cuidado justamente pelo sarcoma, apesar de ser muito raro, né? Como você sugeriu logo no começo da live,
é uma coisa que a gente não tem como prever, né? E o mioma, apesar dele ser o mais comum de ele malignizar em uma porcentagem muito pequena das pacientes, eu queria saber se existe, a partir do momento que eu diagnostico um mioma, dei o diagnóstico que é um nódulo sugestivo de mioma, existe algum tipo de acompanhamento que o ultrassonográfico, que o ginecologista pede para ele saber diferenciar, para algum medo no sentido daquele mioma se tornar um sarcoma eu posso ficar tranquila, eu, ultrassonografista, em falar é um mioma, não é um sarcoma? Ou sim, é anatomopatológico só, é isso que eu estou querendo te perguntar. É isso aí. Não tem como ficar tranquila, mas também não tem como ficar totalmente preocupada, né? Porque como é uma patologia muito rara, a degeneração sarcomatosa ocorre no máximo 2, 3% dos casos, a rotina é o segmento, né? Mas você tem que entender que naquele paciente que você vai tratar cirurgicamente, não esquecer dele. Não esquecer, não procrastinar a possibilidade de você estar com uma pessoa jovem e fragmentou e você pode trazer um transtorno para a vida muito grande. Eu nunca tive na minha vida essa situação de fragmentar um sarcoma, mas a gente sabe que existe. É raro, mas existe. Então você tem que... Muitas vezes você chega para o paciente, como eu tive aí no consultório, aos 65 anos, ela tinha 10 miomas. Falei, olha, aqui para a senhora é cirurgia convencional. Abri a barriga, mas eu queria fazer laparoscopia robótica. Não, porque a possibilidade de ser sarcoma é maior. Então aí você tem que ser um pouquinho de cabelo branco aí vai ajudar. Mas não tem como saber. Eu vou fazer uma comparação. Por exemplo, quando eu diagnostico um fibroadenoma de mama, um B3, que eu estou falando, eu sei que você é mastologista também, então eu sei que eu diagnostico um B3. Eu tenho a conduta de segmento em 6 meses e 2 anos, né? Existe alguma orientação nesse sentido a partir do momento que eu fiz o diagnóstico de um mioma numa paciente que desconhecia esse diagnóstico? Até porque o ultrassom de rotina não existe, né? Existe aquela paciente que tem sintomatologia e a gente acaba fazendo. Existe algum tipo de orientação em relação ao tempo de segmento? Karina, assim, depende do que ela sente, né? Eu acho que o médico escuta pouco o paciente. Eu acho que depende do que ela sente. Se é uma paciente jovem, sintomática, tem um sangramento aumentado, você tem que acompanhar mais de perto, né? Acho que a cada 3 meses, não existe uma regra para isso, né? Então depende da clínica, fundamentalmente, o que ela sente, o quanto ela sangra, o quanto ela se incomoda com isso, e fundamentalmente da posição do mioma. Se você tem um mioma pequenininho, intracavitário, que é mais tranquilo de tratar, essa paciente fica ali sangrando. Só tem uma coisa que eu acho que é pior, que o mioma, que assim, é natural a sua mãe perguntar, não, filha, sangrar 10 dias, 6 pacotes, é normal, né? Então, eu acho que a mulher é muito envergonhada com isso, né? Se queixa pouco, né? Não é à toa que o tema atual, né, da mulher, empoderamento feminino, ela vai de ser escutada, né? Ó, eu tô sangrando. Como é que você mensura, né? Hoje você mensura com o coletor menstrual, é fácil de colocar. Ou com o volume de pads que você usa, né, de absorventes. Quando eu fiz residência, a gente tinha indicação de cirurgia devido ao volume uterino. Ainda existe isso? Não. Não. Existe queixa. Existe um anagrama, né, que eu uso muito, principalmente quando estou dando aula, né, seja para aluno, graças a você eu sou docente da Uninove agora, né, e aos alunos nossos, eu acho assim,
existe um consórcio americano que diz que a decisão tem que ser um tripé, né? O que o paciente quer, a medicina baseada em evidência, né? A melhor evidência que você tem, e a sua expertise clínica, né? Então, o conjunto dessas três coisas, ela forma a melhor decisão. Então, eu tenho repetido ultimamente, o bom médico não é aquele que opera maravilhosamente, mas é aquele que toma boas decisões. Então, assim, se eu posso escolher em pedir para você fazer o ultrassom da minha paciente, ok, ó, vai fazer com a Karina Pontes, que ela vai olhar com cuidado, tal, não sei o quê. Nem no mundo ideal a gente hoje consegue isso. Quem consegue isso hoje é o mundo da endometriose, né, que tem um apelo forte com isso, é ultrassom dependente, e a endometriose ela aflige uma classe social melhor, então a pessoa pode, né, despender de uma coisa. A paciente do dia a dia da gente, seria interessante eu chegar assim, ó, vai fazer colposcopia com fulano de tal, com a esposa do Rogério, ultrassom com você, e aí dizer, ó, Delroy, tem tal coisa para fazer. Eu acho que é mais legal esse tipo de live a gente informar a população para não ter vergonha, né, de ter um problema. Informar melhor o médico para que ele investigue. Né? Então, é assim, a paciente que tem 800 de volume, chutando alto, não existe, tá lá, não quer operar, ok. Apesar de saber que o volume é um indicativo, às vezes, de risco de degeneração sarcomatosa ou não. Mas, como a gente falou, é pequeno, né? Se ela não tem nenhum tipo de queixa, não tem queixa compressiva do intestino, da bexiga, na verdade, sempre tem, né? Que às vezes o pessoal não investiga, né? Não examina direito. E eu acho que você tem que dar a opção para o paciente. Olha, só tem um mioma de 800. Existe uma chance de 2% da senhora ter um problema com ele. Quer ficar com ele? Ah, doutor, eu quero. Então fica, pronto. Né? A gente hoje tem médico especializado em mioma. A gente está cada vez mais se especializando, né? É. Impressionante. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente abordou de uma forma geral bem o mioma, porque a gente pode até marcar com o Coridon, que ele é especialista nessa parte de endométrio, miométrio, ele tem aulas maravilhosas. A gente está abordando o Palmicoin, de repente, né? E aí é um assunto mais extenso. A gente escolheu hoje um assunto muito específico, né? Muito específico, mas mais popular. A FIGO diz que das mulheres africanas com 50 anos ou mais, eu até me assustei com esse valor, que quando eu era residente, 80% das mulheres têm, depois de 50 anos, mioma. Então, é um assunto que deixa a gente, às vezes, em dúvida, porque a gente não está mais na lida no dia a dia. A paciente muitas vezes aborda a gente. Ai, doutor, eu tenho que operar. E agora, o que eu faço? E muitas vezes, a maioria das vezes eu falo, olha, tem que falar com o seu médico. Tem aqueles mesmos que a gente sabe que não tem que fazer nada, que é só acompanhar, mas nem, por exemplo, do volume. Antigamente era 400 de volume e era tchau, né? A gente... era indicação formal de cirurgia. Que a né? Fundação Artemis não te escutasse falar isso, né? Que ela persegue os cirurgiões que tiram o útero, né? Eu fui perseguido um tempo ali, porque quando eu trabalhei em Moema, assim, 2 km² em volta ali, não tinha sobrado nenhum útero, né? A gente já tinha tirado tudo. Mas, assim, como eu digo, se é uma patologia tratável, a depender da queixa, eu acho que você tem que partilhar a decisão com o paciente, né? Acho que é isso. Tem mais alguma observação? Tenho. Queria te agradecer por você ter me convidado aqui, foi muito legal. Espero que o projeto de vocês dê muito certo. Informação é sempre muito bem-vinda e que os nossos residentes, nossos alunos, eles aprendam a escutar essas coisas, que isso é muito bom, e que eles também se preocupem em aprender a fazer o ultrassom bem feitinho com você,
para que possam ser um médico melhor. Obrigado, um beijão para você. Imagina, obrigado a gente, viu? E lembrando que